Mateus capítulo 6, verso 33, verso 25, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Vira para duas pessoas e diga: não ande ansioso. Aleluia. Quem é que estava ansioso no jogo do Brasil? Não levanta a mão, aleluia. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Quantos aí dão glória a Deus por isso? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se revestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Alguém diga reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho interessante aqui, quando Mateus escreve essa palavra buscar. E a gente começou falando de dois senhores. A gente começou lendo que não dá para servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos agradar as riquezas. Ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos agradar o entretenimento desse mundo. Ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos agradar a nós mesmos. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher quem vai ser o Senhor da nossa vida. E aqui Jesus está falando, Ele está fazendo toda essa explicação só para dizer para você que o Senhor, o verdadeiro Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Mas Ele bota uma condição para mim e para você. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Ele deixa essa bola com a gente. Ele diz: buscai, vocês busquem o reino de Deus. Vocês busquem. A palavra buscar aqui no grego significa mirar. Número 2 significa aspirar, desejar ardentemente. Ele está falando, se você quer verdadeiramente o reino de Deus, mire para conquistá-lo. Mire para você receber o reino de Deus. Mire nele, foque nele. Não deixe que as outras coisas tirem a sua atenção. Mire nele. Uma vez eu estava na África do Sul, morei na África do Sul por um tempo, e eu me lembro que a gente estava falando sobre, a gente participava da banda dos jovens da igreja, e o nosso pastor de jovens foi pregar no lugar, e ele estava falando sobre mirar. Como é que quando a gente tira o olho do foco, como a gente acaba tropeçando. E ele fez um experimento bem simples. Ele colocou, era uma igreja como essa com corredores, e ele me colocou num corredor e colocou uma outra pessoa no corredor, e ele falou: o alvo de vocês é chegar ali. Só que ele virou para mim e falou assim: ao invés de você olhar para lá, eu quero que você olhe para o extintor que estava ali. No início parece que a gente está correndo reto, mas porque eu estava olhando para o extintor que estava basicamente naquele lado, eu fui andando para aquele lado. E eu podia ter tropeçado, porque eu parei no meio do caminho. Podia ter tropeçado e caído feio, que nem o Tite, aleluia. Você já sabe que tipo de queda que eu estou falando.
E o rapaz que estava aqui, que olhou para o alvo, chegou lá rapidinho, chegou antes de mim. Ele está falando, se é o reino de Deus que você está buscando, mire, não tire o seu foco do reino de Deus. Aspire, deseje por aquilo. E a gente, quando teve que escolher aí a nossa carreira, é algo que a gente deseja. A gente faz treinamento, a gente vê livro, o que eu gosto mais, com que eu mais me relaciono. E aí eu começo a pensar, e aquele desejo vai criando dentro de mim, vai sendo criado dentro de mim. Eu vou focando naquilo, Daqui a pouco eu estou dentro daquela carreira, a carreira que eu quero. E Paulo fala de uma carreira bem corrida, e a carreira bem corrida é aquela que a gente mira e aspira, mira e deseja. E a gente precisa, como cristãos, como filhos de Deus, continuar mirando e desejando o reino de Deus. Não perca o foco, não perca o foco. O que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus, só para a gente botar nessa introdução, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é onde Ele tem a influência, onde Ele pode colocar os seus pensamentos, a sua vontade, o seu desejo, e por dizer isso, o desejo, os pensamentos e a vontade de Deus no seu território são lei. Não dá para mudar. Não dá para barganhar com a vontade de Deus. No território onde Ele é rei, a palavra dele é lei. E a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é vida. Quando a gente está falando sobre o domínio do reino de Deus, a gente está falando da esfera de influência de Deus na nossa vida. Falar sobre reino é falar sobre a esfera de influência. O que Deus está falando aqui através de Jesus, escrito por Mateus? Mire e busque o reino de Deus. Mire e busque entrar naquela dimensão onde você é totalmente influenciado por Deus. Esse é o reino de Deus, simples assim. Simples assim. Eu me lembro que eu fui uma vez, eu fui na Inglaterra, e eu fui num lugar, fui visitar um determinado lugar, e eu entrei no lugar, era um lugar grande, e tinha uma plaquinha, propriedade da rainha. Era um jardim, era dela. Ela fazia o que ela queria. Fomos numa cidadezinha pequenininha chamada Gloucester. E eu me lembro uma vez que a gente foi fazer missões, e conversando com o prefeito, a gente teve a oportunidade de conversar com o prefeito. A rainha estava para chegar naquele lugar. A rainha já tinha estado naquele lugar há uns anos atrás. E quando ela chega, ela não sai botando banca. O país é dela, o território é dela. Olha só, gente. Mas quando ela chegou, ela pediu permissão ao prefeito, que era a autoridade daquele lugar. Aí eu me lembro de Apocalipse. Ele vem e bate a porta. Ele não arromba. O reino é dele. Você entregou sua vida para ele, mas mesmo assim, ele ainda bate na porta do seu coração e diz: se você abrir, olha só, a bola está novamente com a gente. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou ceiar com você. E você vai ceiar comigo. Nós vamos ceiar juntos, porque falar do reino de Deus é falar da influência de Deus sobre a nossa vida, com os seus pensamentos, com a sua palavra. Falar sobre o reino de Deus, apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, verso 7, ele vai dar uma boa definição do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, na esfera em que o Espírito Santo tem para influenciar a nossa vida. O reino de Deus é o ambiente onde Deus pode influenciar a nossa vida, ao ponto de eu me render para Ele. É o reino de Deus. O reino de Deus é o propósito, é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Onde a vontade de Deus é estabelecida no meu coração, ali se torna parte do reino de Deus. Você sabia que muitas vezes o nosso coração, imagina aquele mapa, e aquele mapa com aquelas divisões. Já jogou aquele jogo War? E você vai conquistando os territórios. Você sabia, a gente entrega o nosso coração para Jesus, mas parece que ainda existem alguns territórios
que a gente ainda não cedeu para Ele, não rendeu para Ele. E à medida que a gente vai conhecendo Ele, a gente vai cedendo território para Ele. E Ele vai ganhando território. E Ele vai chegando cada vez mais, ao ponto dele dominar todo o nosso coração. O que eu quero na minha vida, e a minha busca, é que o meu coração seja todo dele. Que não haja resistência em partes do meu coração. Porque falar do reino de Deus é falar do propósito e da vontade de Deus em cada esfera da minha vida. É uma realidade presente, gente. Não é uma realidade futura, é uma realidade presente. O reino de Deus já foi instalado no nosso coração. E hoje eu e você nos relacionamos com Jesus como nosso Senhor. Ora, se você crer no seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e eu ouso dizer aqui que a nossa salvação é consequência do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. A salvação está dentro da esfera de influência de Jesus na nossa vida. Se você crer no seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus é Senhor, então serás salvo. E nós estamos nessa série falando sobre cultura. Jesus aqui em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o que ele está falando? Ele está falando de uma nova cultura. Jesus no Sermão do Monte, ele está falando de uma nova cultura. Ele está apresentando a cultura do reino na terra. E o que significa cultura? A palavra cultura no latim, colere, significa cultivar. Abra comigo em Gênesis capítulo 2, por favor. Cultura, no latim, colere, significa cultivar. Então a gente vai falar sobre isso nessa noite. Que bom que você veio nessa noite, aleluia. Gênesis capítulo 2, verso 8, até o verso 10, depois o verso 15. Diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Então a primeira coisa que Deus faz, o que ele faz? Ele faz um jardim. Ele prepara o jardim para o homem. Verso 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e bons para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Para o cultivar e o guardar. O que Jesus estava fazendo ali naquele relacionamento com Adão? Jesus, através do relacionamento com Adão, estava estabelecendo a cultura do céu na terra. Ele cria todas as coisas, ele prepara tudo para o homem e fala: a sua responsabilidade é cultivar. A sua responsabilidade é cultivar. Se a gente está falando de reino, e a gente está falando do pensamento de Deus, a gente está falando da influência de Deus, qual é a nossa responsabilidade com relação ao reino? A nossa responsabilidade é cultivar o reino nessa terra. A palavra cultivar aqui é a palavra aved. Aved em hebraico significa servir. Aved significa fazer algo. Aved significa trabalhar. Aved significa cultivar. Aved significa adorar. Como é que Deus vira para Adão e fala: olha só, se você quer cultivar o reino de Deus aqui na terra, não adianta você ficar sentado no banco da igreja, não. O que você tem que fazer? Sirva. Se você quer cultivar o reino de Deus, aonde quer que você esteja, faça algo. Trabalhe. A Bíblia nos chama, depois de nós sermos salvos pela graça, Ele nos diz qual é o propósito: para boas obras. Com isso, Ele inclui aqui a palavra adoração. O que essa palavra adoração tem a ver com isso? Porque não dá para fazer
se não for em resposta a um comando dele. Olha a influência do Espírito Santo. Não dá para fazer por fazer, não dá para servir por servir. Se nós quisermos cultivar o reino de Deus aqui nessa terra, nós precisamos fazer como uma resposta a uma direção do Espírito Santo. E toda vez que Deus vinha a falar com o homem, Ele vinha para trazer direções. Ele traz uma direção, mas era o homem quem fazia. Ele traz uma direção e o homem guardava. Ele traz uma direção e o homem aplicava. Há algo no meu e no seu coração. Se nós quisermos continuar cultivando o reino de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde quer que nós estejamos, nós precisamos nos aplicar a cultivar a atmosfera da influência do Espírito Santo, onde quer que nós estejamos. É simples assim. Olha, o que Deus nos confia, precisa ser cultivado através da nossa vida de adoração. Aquilo que Deus coloca na sua mão, aquilo que Deus coloca no seu coração, precisa ser cultivado através da nossa vida de resposta, através da influência. Salmo 150, ele termina o verso 6 dizendo: todo ser que respira, vê se teu irmão está respirando aí do lado, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A palavra louvar ali é a palavra halel, fala de algo apaixonado, fala de algo intenso, mas a palavra ali, respirar, a palavra respirar ali é nechamá, e nechamá não é apenas a respiração onde há um sopro, há uma inspiração e uma expiração. A palavra nechamá aí fala de uma influência. A gente olha para Gênesis e a gente lembra que o Espírito Santo soprou nas narinas do homem, mesma palavra, nechamá, e ele se tornou alma vivente. O escritor do Salmo 150 está dizendo: todo aquele que é influenciado por Deus é apaixonado por Deus. E a pessoa que é apaixonada por Deus, ela quer cultivar aquilo que Deus quer. Ela quer ser influenciada por Deus. Falar sobre o reino de Deus é falar de um coração apaixonado, um coração rendido, um coração que quer mais dele, um coração que quer mais vida dele, um coração que quer mais pensamento, para que sejam os seus pensamentos e não os meus pensamentos, sabendo que os pensamentos dele são melhores que os nossos pensamentos, sabendo que a vontade dele é melhor que a nossa vontade. Aquilo que Deus nos confia precisa ser cultivado. O que é cultivar em português? Cultivar significa preparar e cuidar a terra para que produza. Se o reino de Deus vai produzir algo na sua vida, o reino de Deus precisa ser cultivado no nosso coração. Você precisa preparar a terra. Se você não preparar a terra, se eu não preparar a terra, a semente pode cair à beira do caminho. A semente pode cair em terreno pedregoso. A semente pode cair em terreno cheio de espinhos. Nós precisamos preparar a terra para que produza algo. No terceiro tipo de solo, até chegou a crescer alguma coisa, mas definhou por causa dos cuidados do mundo. Nós precisamos preparar a terra do nosso coração para que o reino de Deus possa ter eficácia naquilo que nós fazemos, pensamos, falamos. Cultivar significa aplicar-se ao desenvolvimento. Cultivar significa dedicar-se. Cultivar significa desenvolver ou aperfeiçoar. Ele está mais uma vez passando a bola para a gente. Se nós vamos cultivar o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, nós precisamos nos dedicar ao reino de Deus. Dedicar ao reino de Deus. Sabe o que isso fala no meu coração? Prioridade. A gente nunca vai estabelecer a cultura do reino de Deus se o reino de Deus não for prioridade na nossa vida. E a prioridade dita todas as outras coisas. Se tivesse o jogo do Brasil agora, e a sua prioridade fosse o jogo do Brasil, isso ditaria se você iria decidir vir à igreja
ou não. Simples assim. Isso é prioridade. Bom exemplo em época de Copa. Aleluia. Pastor, não sei se eu vou para a igreja hoje não. Olha, é o último dia da campanha, aleluia. Pastor, o pastor virou e falou que se eu perder o 7º dia, pastor André, eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas é jogo do Brasil, pastor. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se nós quisermos cultivar o reino de Deus e ver tudo aquilo que o reino de Deus pode produzir na nossa vida, nós precisamos fazer escolhas com base nas prioridades da nossa vida. E aqui em Mateus capítulo 6, Jesus está falando isso. Não esquentem o coração de vocês, a cabeça de vocês, pensando no que você vai comer, no que você vai vestir. E Deus não é um Deus insensível, Ele diz: o Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe. Ele diz: mas busque o reino de Deus, a esfera de influência, ser influenciado pelo Espírito, conhecer a sua vontade, conhecer seu pensamento, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida interior, a nossa vida de satisfação, de adoração, não é estática, e por isso precisa ser cultivada, desenvolvida e aperfeiçoada. O nosso relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido, precisa crescer. E o desejo do nosso coração em sentar aqui hoje, ouvir a palavra e responder ao Espírito Santo, é para que o nosso relacionamento se desenvolva, cresça, melhore, seja melhor do que ontem, que eu conheça mais hoje do que eu conheci ontem, que eu conheça mais hoje do que no período que eu passei com Ele de manhã. Desenvolvimento. A Bíblia fala de prosperidade como uma jornada de progresso, uma jornada que anda para frente. Quando Deus nos chama a sermos pessoas prósperas, Ele não está falando de finanças, Ele está falando de uma jornada com Ele. A jornada com Ele tem que ser a prioridade, para que as outras coisas sigam Ele. A bênção não segue você, a bênção segue Ele. Vou falar para esse lado, como diz o pastor Hélio. A bênção não segue você, a bênção segue Ele. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, porque Ele está em mim e eu estou nele. Quando a gente olha para o conceito de cultura, gente, tem um antropólogo britânico chamado Edward Taylor, que ele escreveu algumas definições. Eu fui pegando essas definições, eu fui vendo, cara, como a Bíblia fala já sobre isso. Olha só uma definição dessa palavra de cultura. Cultura é todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos. Alguém diga comigo: hábitos. E todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem. Não nasce com você. Se você tivesse nascido num outro país, você teria uma outra cultura, porque você teria outros hábitos. Por exemplo, aqui no Brasil, que horas mais ou menos que a gente janta? 6 e pouca, 7, 6 e pouca está cedo, né? Aleluia. 8 horas? Imagina eu, 9, quem dá mais? Aleluia. Aí você não janta, você toma café da manhã do dia seguinte, aleluia. Quando eu fui morar na África do Sul, imagina a crise. Lá se janta às 6. Eu passei muito tempo jantando às 6. Quando eu voltei para o Brasil, qual é o meu horário de janta? 6. Porque eu adquiri um novo hábito. E não foi de um dia para a noite. Foram anos me entregando. Ei, eu poderia dizer, eu sou brasileiro, eu janto às 8. E resistir àquela cultura. E resistir àqueles hábitos, mas eu me entreguei. Estava morando naquele país, não pensava em voltar. Eu falei, para que eu vou ficar com hábitos brasileiros numa cultura sul-africana? Vai dar choque, então vou me entregar. E muitas vezes a gente tem choque entre o reino de Deus e o meu reino, porque a gente não se rende.
A gente fica batendo naquele, é o meu pensamento e o pensamento de Deus, o meu pensamento e o pensamento de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito tentando trazer o reino de Deus e a carne tentando trazer o reino do ego. Eu venho dizer para você hoje, renda-se nessa noite ao reino de Deus. Mas isso só acontece com hábitos e aptidões que são adquiridos. Nós precisamos adquirir novos hábitos. Eu entrei no novo hábito, aleluia. Declaro publicamente para que fique registrado: não tomo mais refrigerante. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aleluia, pastor André, olha, aleluia. O povo todo falou: para que vender refrigerante agora na cantina? Aleluia. Um dia, aleluia. Então vende só para ele, só tem uma latinha. Hábitos, novos hábitos. Quantos aí sabem que adquirir novos hábitos é um negócio difícil? Tem uma expressão, não sei se é uma expressão americana, é difícil ensinar cachorro velho novos hábitos. Por quê? Porque há uma resistência. E se nós estamos nos abrindo para sermos influenciados pelo Espírito, a gente não pode resistir ao Espírito, não, gente. Como é que novos hábitos podem ser aprendidos? Número 1, pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai te informar esses novos hábitos. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 até o verso 17, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Olha só, uma nova cultura, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para o quê? Educação na justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é a esfera de influência. A justiça é como Ele faz as coisas. A justiça de Deus é como Ele procede. Paulo está dizendo a Timóteo: aprende como Deus procede e faz como Ele faz. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. E ele continua dizendo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, prática da verdade. Como é que nós aprendemos esses novos hábitos? Pela pregação da palavra. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Vai dizer que o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2 vai dizer assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que resiste. Resiste porque está pensando que o céu é melhor do que o de Deus. Eis o soberbo, o orgulhoso. Numa outra versão diz o inchado, aquele que cresce ao ponto de pensar que é alguma coisa. Aí eu me lembro de 1 Coríntios 13, o conhecimento incha. Eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Nós estamos falando de uma nova cultura, gente, um novo estilo de vida, um estilo de vida de entrega. Nós podemos adquirir novos hábitos pela palavra, pela pregação da palavra. Levítico capítulo 10, verso 8 até o verso 11 diz: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença, para que vocês saibam o que é o santo e o profano, o imundo e o limpo. Ele está dando: aprendam essa nova cultura, para que vocês possam discernir o
o que é bom e o que não é bom para você, o que é santo, o que pertence a mim e o que não pertence a mim, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Ou seja, toda vez que nós estamos pregando, toda vez que alguém está subindo aqui para pregar, ele está pregando um pouquinho da cultura do céu para você. Então não receba mais a pregação como apenas mais fonte de informação. Você está sendo estimulado, através da pessoa que está aqui em cima, a você viver numa cultura diferente. Todo dia você tem que se lembrar que você faz parte de uma cultura diferente. Sabe por quê? Você liga o noticiário, a primeira coisa que o noticiário vai dizer é como a cultura desse mundo opera. E aí nós precisamos, como diz o pastor Hélio, já acordar, já ligar o homem interior, para que a gente possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a cultura de Deus. Eu preciso nortear a minha vida com a cultura de Deus e não com a cultura do mundo. Uma outra definição que esse antropólogo traz, não sei se dá para você ler, eu não consigo ler daqui, aleluia. Cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais, isso é, não naturais ou biológicos, ou seja, que não nasce comigo e contigo, a gente aprende, aprendidos de geração em geração por meio da vida em sociedade. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós aprendemos o que é cultura uns com os outros. Nós aprendemos o que é cultura uns com os outros. Você vem para cá e você chega numa igreja onde o culto começa na hora. Quem não tem essa cultura chega atrasado e perde. Até o momento que a pessoa se rende e fala: caramba, o louvor é tão importante. O momento que eu estou me abrindo, o momento que eu percebo cada vez mais Deus, vou abrir mão da minha cultura de chegar atrasado para entrar na cultura de chegar na hora certa. Por quê? Porque está todo mundo chegando na hora certa. Fala a Deus. Eu não quero ficar de fora dessa. Quando vocês já passaram por experiência onde você teve que tomar a decisão de dizer: eu não quero ficar fora dessa, eu me recuso a ficar fora dessa. E você vê o seu irmão, um irmão chegando na hora, outro irmão chegando na hora, outro irmão chegando na hora, outro irmão chegando na hora. Por que eu estou chegando atrasado? Será que só eu estou achando que eu estou chegando na hora certa? Cultura também é aprendido por vivermos em sociedade, sendo portanto cumulativa. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Em Atos 2, nós vemos que a nova igreja, ela vivia uma cultura de sociedade. Em Atos 2 você vê que tudo eles tinham em comum. Eles repartiam o pão. Eles partiam o pão de casa em casa. Não era sozinho, gente. Aliás, nós temos que quebrar essa ideia de que eu sou a igreja. Não existe eu no termo coletivo. Igreja, eclesia, é termo coletivo. Não é termo individual. Um lobo não faz uma alcateia. São necessários vários lobos para que seja uma alcateia. Um senador não faz um senado. São necessários vários senadores reunidos para que haja um senado. Eclesia é o poder do nós. Eclesia é a cultura do reino através de nós. Por isso a importância, o escritor de Hebreus diz: não deixeis de congregar-vos, como é o costume de alguns. Para quê? Ele diz no verso anterior: para que vocês se estimulem ao amor. Qual é a cultura do reino? É a cultura do amor. Eu fiquei muito impressionado com esse filme de Paulo. Eu achei interessantíssimo. Você pode não ter gostado, eu achei interessantíssimo como eles estavam sempre batendo o amor. Não faça assim, o amor. Quantos aí viram esse filme de Paulo? Se você viu esse filme de Paulo, você viu cultura. Você viu novos hábitos
surgindo naquela cultura, mas Jesus disse o amor. Aí vem aquela cena, o apóstolo Paulo fala, não, mas Jesus fala sobre o amor. Aí você vê as guerras sendo insurgindo, sendo levantadas naquela comunidade, onde uns estavam querendo lutar com o braço, outros estavam querendo permanecer no amor. Priscila e Áquila ali, não, no amor, nós vamos no amor, nós vamos no amor. Uma nova cultura, gente. Em Atos 2 eles estavam vivendo isso. São hábitos que aprendemos uns dos outros, que por consequência aprendemos de Jesus. Olha só alguns versos aqui para a gente ver. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 e 16 diz, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo está falando. Nós aprendemos de Cristo, então me imitem, porque eu aprendi de Cristo. Filipenses 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não está falando, pegue os meus hábitos, ele está apontando para Jesus. Vamos pegar o hábito do reino, vamos pegar a cultura do reino. Efésios capítulo 5, verso 1, verso 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Filipenses capítulo 3, verso 17, irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam, não somente meus, mas observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo agora não aponta só para si, mas aponta para a multiplicação do hábito, para a multiplicação da cultura. Agora não somente sou eu, agora somos nós. Aquilo que eu aprendi, passei para vocês, agora sigam o meu conselho e sigam os meus hábitos e os nossos hábitos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 ao verso 7 diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Aquele povo ali de Tessalônica estava vivendo uma cultura de excelência, uma cultura do reino, uma cultura onde eles estavam sendo influenciados pelo Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo diz, vocês estão sendo referência nessa região. A gente quer apontar você como referência nessa região. Hebreus capítulo 6, verso 11 e verso 12 diz, desejamos, portanto, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Olha só, mirar e aspirar. Nós começamos falando sobre mirar e desejar. Não deixe de mirar no reino. Aqui o escritor de Hebreus está falando, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, é um novo estilo de vida. Jesus trouxe para aqueles homens um novo estilo de vida, daqueles que pela fé e pela longanimidade ou paciência herdam as promessas. Eu e você somos exemplo de uma nova cultura. Olha só a nossa responsabilidade, gente. Eu e você somos exemplos de uma nova cultura que está sendo estabelecida nessa terra, a cultura do céu, a cultura onde nós, não somente o pregador, não somente o pastor, mas nós fazemos parte de uma nova cultura. Vira para 2 ou 3 pessoas e diga, nós fazemos parte de uma nova cultura. Nós, aleluia. Um tempo atrás eu li um livro de C.J. Mahoney, um livro sobre pequenos grupos. Por que grupos pequenos?
E ele traz a seguinte frase, leia aqui comigo. Ele diz: tem sido preocupante observar outros que escolhem não participar em uma igreja local ou em grupos pequenos. Eles demonstram uma falta distinta de crescimento. O que é pior, eles nem mesmo percebem sua condição e estagnação espiritual. Tão importante quanto cultivar um relacionamento pessoal com Deus, quando praticamos as disciplinas espirituais, precisamos de outros para nos ajudarem em nossa busca de santificação. E aí a santificação está falando de um novo estilo de vida. Se nós estamos buscando um novo estilo de vida, o estilo de vida do céu, nós precisamos uns dos outros. Dá um sorriso para o teu irmão, não fala nada, aleluia, só dá aquele sorriso. Tipo, preciso de você, aleluia. Eu preciso de você. A obra de santificação é o ajuste à nova natureza em nós. Essa nova natureza tem uma conduta. Essa conduta gera hábitos. E hábitos determinam a nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura conhecida pelo futebol, é ou não é? A cultura do Brasil é conhecida por festa, futebol e agora tiroteio. Aleluia. Ou não, aleluia. Misericórdia. Eu me lembro uma vez na África do Sul, fui parado, tinha uma blitz, fui parado. Aí eu estava com aquela carteira do Automóvel Clube, sei lá. Acho que era do Automóvel Clube, tinha lá FIA, coisa e tal. Eu tinha permissão para dirigir durante 1 ano. Aí fui parado, coisa e tal. Aí falei para o rapaz, não, vou pegar minha habilitação que está aqui na mala. Sim, senhor, por favor. Aí peguei, abri a mala, dei a habilitação para ele. Ele: Brasil! Você conhece o Romário? Nós somos conhecidos pelo futebol, por causa dos nossos hábitos. Outro dia a gente foi para um retiro de pastores ali em Teresópolis, quando a gente está voltando, um campinho, michuruca, uma redinha michuruca. Mas os garotos estavam jogando bola, não podia nem chutar muito a bola muito forte, não se chutava, caía na rodovia, caía na estrada, não podia, ficava no toquinho assim, rapidinho, para não chutar muito forte. Aonde você vai ter uma bola rodando? Porque nós temos uma cultura de futebol. E da onde que vem essa cultura? Vem dos nossos hábitos. Primeira coisa que o menino recebe quando nasce é uma bolinha, aleluia, tem que aprender a jogar bola, menino. Eu me livrei dessa, aleluia. Ou me tiraram, não sei qual foi o pior. Mas a gente tem essa cultura por causa dos hábitos. Hábitos vêm da nossa conduta. Vou inverter agora, a nossa conduta, se mantida, gera hábitos, e hábitos vão gerar a nossa conduta. Se nós queremos mudar a nossa cultura, nós precisamos mudar a nossa conduta. E para mudar a nossa conduta, eu e você já nascemos de novo. Nós precisamos de encher a nossa mentalidade com a palavra de Deus e nos render. Nos render. Essa nova vida que nós temos, faltou essa aqui, olha só. A cultura do reino é a cultura do estilo de vida do nosso rei. Aliás, se você for pegar a palavra reino, no latim, ela vem de rei. Regnus rex. Reino vem de rei. O reino não existe se não tiver um rei. E o rei é quem determina. Então a nossa cultura, a cultura do reino, é a cultura do estilo de vida do nosso rei. Essa nova vida é um novo convite, é um convite a uma nova vida de permanecer em Cristo, de andar no Espírito, de interessar-se pelos outros ao seu redor, de servir aos outros de maneira altruísta, de batalhar em oração pelos outros, de ajudar os outros a se reconciliarem com Deus, de fazer bem aos outros, de estender graça aos outros, de amar os outros incondicionalmente, de mostrar amor e compaixão aos necessitados, de perdoar aos que nos ofendem, de ajudar os outros a discernir a sabedoria de Deus, de demonstrar confiabilidade e fidedignidade aos outros. Essa nova vida de adoração a Deus é a nossa vida diária. Diária. Eu vou terminar com uma série de versos que eu coloquei. A gente juntou isso, o pastor Hélio juntou isso, e a gente usa na escola bíblica uma série de versos
tirado, se eu não me engano, da Bíblia A Mensagem, está lá em Efésios, em Colossenses, vários versículos colocados juntos, e o pastor Hélio chamou de o tratado da nova criatura, a forma de viver da nova criatura. Eu quero que você acompanhe aqui comigo, para a gente terminar. A gente está falando que o estilo de vida do reino, a cultura do reino, é o estilo de vida do rei. Esse estilo de vida faz parte de quem nós somos hoje, faz parte de quem nós somos todos os dias, faz parte da nossa conduta, faz parte dos nossos hábitos. E assim diz a palavra de Deus, olha só. Então eu lhes digo, falando pelo Senhor, não vivam, não andem mais como os não salvos. Desfaçam-se dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro dos seus maus caminhos. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Sim, você deve ser uma pessoa nova e diferente. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor, as suas mágoas, os seus ressentimentos. Resolvam isso logo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulte em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Está vendo que é uma nova cultura? Está vendo que não tem nada a ver com a cultura desse mundo? Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Sejam cheios do amor pelos outros. Andem em amor, seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês. Que não haja pecado sexual, homossexual, fornicação, adultério entre vocês. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, essas coisas não são para vocês. É um novo estilo de vida. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados. Ah, pastor, é só brincadeirinha. Eu contei isso há um tempo atrás, que eu estava ouvindo de uma pessoa, que ela estava falando, ah não, porque eu cheguei num determinado lugar onde o marido dela trabalha, e a menina perguntou assim, mas o seu marido, ele foi namorado de fulano de tal? De uma pessoa famosa? Não, porque ele falou que você está ok com isso, que eles ainda têm um casinho assim. Aí a pessoa que estava ouvindo começou a rir, falou, não, é verdade, sabe como é que é, né? Coisa e tal. 2 crentes fazendo brincadeira de que o marido estava tendo um casinho. E a palavra de Deus diz, não é esse o nosso estilo de vida. Não é assim que a gente deve viver. Sabe por quê? Porque nós temos uma nova cultura. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. E na conduta, na prática, na conduta, vocês devem demonstrá-lo. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. Agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas apodrecidas de ira, de ódio, de blasfêmia e de palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade que fazia essa espécie de coisas, agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo. Olha o desenvolvimento, a cultura, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto,
e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. A esfera, o reino de Deus, a esfera de influência do Espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida. Olha a cultura em nós. Assim, toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Rei. Seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus Cristo. Esse reino já está em nós, gente. Lucas capítulo 17 vai dizer: você não vai olhar ele ali, ele aqui. O reino de Deus já está em vós. E é por isso, a gente começou lendo Mateus capítulo 6, verso 24, fomos até o 33. É por isso que a oração de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 10 é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a esfera de influência, a tua vontade, assim na terra como no céu. Falar de cultura do reino é falar de um novo estilo de vida. Falar da cultura do reino é falar de um novo modo de pensar. É falar de nós nos rendermos, de termos um estilo de vida totalmente novo, totalmente transformado, de termos novos hábitos. Aleluia. Aleluia. Bota a letra para mim da música, por favor. Aleluia. 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 Fecha um pouquinho os teus olhos. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar,
sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Diga: em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido,